E a palavra de hoje tem um tema que é seja grato. Diga assim, seja grato. Ou como o Gui diz, né? Gratidão sempre. Sorria sempre. Isso é uma chave espiritual. Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Deus traz uma lista de 18 defeitos que caracterizarão os últimos dias. E um desses defeitos é a ingratidão. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Isso aqui é para quem é de Deus, para quem está alinhado com Deus. Se você está vendo algum lugar que as coisas estão muito fáceis, algo está estranho. Porque se você está alinhado com Deus, Ele fala que nos últimos dias vão vir tempos trabalhosos. E dá trabalho fazer a obra de Deus. Se prepara. Só que a obra de Deus tem uma grande vantagem. O pagamento da terra muitas vezes chega no final do mês. Já foi tudo, não é? Mas o pagamento dos céus, você vai ter rendimentos eternos. Porque durará eternamente. Mas você tem que pensar em eternidade. Quem é filho de Deus, entregou a vida para Jesus, você pode até agir a curto prazo, mas a tua mente tem que ser a mente de Cristo. E a mente de Cristo já pensa naquilo que é eterno. O que quem ganha almas é sábio? Uma vida que você ganha, uma ação que você tem direcionada pelo Senhor, ela tem efeitos eternos. Por isso que é bom trabalhar para o Senhor. Mas ele disse, vão vir dias árduos, trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Quem já consegue enxergar isso aí nos dias de hoje? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Agora, onde a gente queria chegar: ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites
do que amigos de Deus. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha isso aqui. O apóstolo não está falando assim, ó, esses aqui, tenta consertar eles. Pula fora. Afasta. Por quê? Nós temos que guardar o nosso coração. Olha que interessante. Antes de qualquer coisa, antes de você querer salvar o mundo, tudo mais, você tem que guardar a sua mente e o seu coração. É o primeiro ponto. Porque do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Tem pessoas que estão ganhando almas para Jesus, mas já perderam a alma dela mesma. E talvez por feridas ocasionadas por todas essas situações que nós falamos aqui. Teu coração tem que ser guardado, sua mente tem que ser guardada. Afasta disso. Afasta. Esses defeitos que nós citamos aqui, vocês conseguem enxergar nos dias de hoje? Sim ou não? Com facilidade. Com facilidade. É ou não é? Com facilidade. E eu não estou falando no mundo corporativo. Eu estou falando na igreja. Não é? Em nós. Em nós. Ou seja, isso é às vezes até territorial. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. A gente vai por outro caminho. O que eu quero dizer hoje é sobre ser grato. Ser grato cria uma atmosfera para a presença do Espírito Santo. Daqui a pouco eu trago a referência para isso. Mas eu quero dizer mais. Ser ingrato cria uma atmosfera para a presença de espíritos malignos. Olha só. Murmurações. O ser humano parece que é natural para ele murmurar, ser ingrato, ver o lado ruim das coisas. Tem pessoas que são especialistas em murmurar, em achar defeitos. Elas andam procurando defeito de todas as coisas. Quem já viu alguém assim? Igreja é fácil encontrar quando você é pastor. Eu lembro que eu tinha um irmão aqui na igreja que ele testava a minha paciência. E eu falava que ele era o fiscal de postura aqui da igreja. Então, cada dia ele chegava na igreja achando um defeito na igreja. Mas nunca arrumou nada. E nem colocou a mão na massa. Mas por quê? Porque tem um espírito de murmuração, de ingratidão. Olha só. Para cada coisa que você tem para reclamar da sua vida, você tem dezenas de coisas para agradecer. Ah, furou o pneu do seu carro. Graças a Deus você tem carro para furar o pneu. Furou o pneu do ônibus. Graças a Deus você tinha um dia da passagem do ônibus. Ah, o meu tênis rasgou. Você tem pé. Se não tivesse, tinha vida. Você está entendendo? Você sempre tem mais. Tio Jorge, tem um caos aí? Todo dia, toda vez que chove, tira a água da laje.
certo? Tem uma laje para tirar água, é verdade. Não está na rua, né? É isso aí. Tá entendendo? Nós temos muito mais para agradecer. Essa semana eu acho que eu fui testado na gratidão, por isso que eu estou trazendo essa palavra. Eu acho que terça-feira eu estava voltando da escola, 10 horas, um camarada pulou na frente do meu carro. E o local estava meio esfumaçado, mas irmãos, eu levei um susto. E eu não atropelei ele assim por milésimos de segundo. E não é exagero, porque no trânsito acontece coisa toda hora, mas foi coisa assim de muito rápido. E eu fiquei tão assustado que eu voltei mais ou menos ali do centro da cidade até aqui, tenso com a situação. E na hora eu queria xingar e mandar aquele rapaz para tudo quanto é lugar. A minha mãe estava no carro. Aí eu voltei falando assim: graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus que eu não atropelei ele, graças a Deus que ele está bem, graças a Deus que eu não passei a noite com um problema na minha mão, E eu comecei a falar isso com raiva. Meu sentimento era de raiva, mas eu comecei a liberar essas palavras. Porque não importa o que você está sentindo na hora, o que importa é o que você falou, o que você disse, a palavra que você está liberando. E eu comecei a agradecer. Graças a Deus que o Senhor colocou um anjo na minha frente, que eu não sei de onde que veio o reflexo, eu comecei a agradecer. Aí na quarta-feira a Rafa foi estacionar o carro, arranhou. Aí ela chegou em casa xingando. Eu falei: não xinga, agradece. Ela: não vou agradecer. Eu falei: vamos agradecer. Aí eu falei: fala assim, Sandeiro, abençoado, eu agradeço, mas tem Deus para dar do que o diabo para tomar, é ou não é? Aí ela falou: aqui que aconteceu? No sábado eu arranhei meu carro. Aí ela: vai, fala aí, agradece aí. Aí eu agradeci. Aí eu fui testado na minha pregação. Aí eu agradeci, eu falei: graças a Deus, graças a Deus, o Senhor vai abençoar, daqui a pouco arruma isso aqui. Nós temos muito mais pelo que agradecer, e a palavra de Deus nos ensina a ser grato em qualquer momento, em qualquer circunstância. Você já percebeu que quando o dia começa mal, e você começa a resmungar, a tendência é o dia inteiro só piorar? Agora, se começou mal, mas você deu graças ao Senhor, você começou a agradecer o Senhor, você retorna para a atmosfera que agrada ao Senhor. Está entendendo? A ingratidão, ela é uma qualidade, ou melhor, né? É um defeito das pessoas que não são de Deus para esse tempo. Ou seja, nós que somos de Deus, nós temos que refletir isso, ser luz para o mundo. Faz diferença. Faz diferença. Isso muda o ambiente, muda a atmosfera. Me conta, pode contar. Sexta-feira, véspera de feriado, todos lá na prefeitura receberam um cartão com valor que dava direito ao mercado e um monte de coisa. Todo mundo saiu com esse cartão para passar o feriado. O meu não veio, foi parar em Bertioga. E eu estava contando com isso para vir passar o feriado com a minha família, né? Comprar as coisas, enfim. E aí eles correram, tentaram carregar, nada, não teve jeito. Eu respirei fundo. Quando a minha coordenadora estava desesperada, eu falei: fique em paz, Deus sabe todas as coisas. E agradeci ao Senhor. Eu estou aqui. O Senhor fala com o pastor, o Senhor fala com a igreja também. A gente é corpo, né? E é isso mesmo, é o que nós falamos aqui no primeiro versículo.
chamados em um só corpo, sede agradecidos. Agradecer deve fazer parte das suas orações. Separar um tempo para agradecer ao Senhor dentro das suas orações. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão amarguradas, mal agradecidas, treinadas para reclamar e murmurar o tempo todo. Se chove, murmuramos. Se faz calor, murmuramos. Devemos nos policiar e combater agradecendo. É uma arma de guerra. Agradecer é uma arma de guerra. Uma prova disso é quando um exército vem contra Israel e o profeta traz uma direção para o rei e eles começam a adorar ao Senhor, dizendo o quê? Que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sendo que o ingrato estaria falando assim: se o Senhor fosse bom, isso não estaria acontecendo. Se o Senhor fosse bom, isso não teria guerra, não teria problema. Isso é um ingrato. E eles começaram a louvar e agradecer, e o exército inimigo se autodestruiu. Um foi contra o outro. Olha só. É uma arma de guerra. Filipenses 4:6 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graça. Agradecendo ao Senhor. Agradecer é uma ferramenta, uma chave para você usar o tempo todo junto com a oração. O ingrato, ele é bem mostrado na travessia do povo hebreu no deserto, porque eles murmuraram o tempo todo. Eles murmuraram do maná, eles murmuraram da saudade da cebola, da carne, disso, daquilo. Mas olha só, o Senhor estava libertando eles com mão forte. Eles não conseguiam olhar o tanto de bênçãos que o Senhor tinha derramado sobre a vida deles. É como se o Senhor te derramasse 10 bênçãos. Você teve um problema, você olha mais para aquele problema do que para as bênçãos que o Senhor te deu. Começa a agradecer ao Senhor por cada bênção que Ele já derramou na sua vida, por cada passo que você já deu, pelo livramento que Ele te deu. Nós passamos por uma pandemia e nós estamos aqui, vivos, com saúde. Não é verdade? Quantos foram? Você foi guardado. Só por isso nós já deveríamos ser gratos e fazer mais a obra de Deus. Porque e se tivesse morrido? Não tinha mais tempo de fazer a obra. Não é verdade? A gratidão, ela é uma arma que libera maiores milagres. Como assim, pastor? Maiores milagres? Então tem milagre que é maior que o outro? De fato tem, né? Porque tem momento que fala que Paulo realizou milagres extraordinários, né? Então tinha uns milagres que já eram comuns. Não é assim? Jesus, um dos milagres mais poderosos que ele ministrou foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Ele alimentou 5.000 homens adultos, sem contar mulheres e crianças.
uma multidão enorme, com 5 pães, 2 peixes. Esse milagre ele foi tão poderoso que foi depois desse milagre que o povo começou a pedir que Jesus fosse colocado como rei. E o povo já tinha visto de tudo, mas foi depois desse milagre que todos se comoveram. E esse milagre, ele faz como? Vamos lá. Lucas 6,35. Não é isso não. João 6,23. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Então o Senhor ele apresentou os poucos pães que ele tinha e agradeceu. A chave que ele usou para multiplicação foi agradecer. E depois que ele agradeceu, ele começou a repartir e os pães começaram a se multiplicar. É impossível você experimentar multiplicação do Senhor com um coração ingrato. Você só vai ver as coisas aumentarem sendo grato e sendo grato pelo pouco. Se você for fiel no pouco que o Senhor te dá, se é grato, se é feliz, Ele vai multiplicar aquilo lá. Milagres extraordinários acontecem com uma pessoa que tem o coração grato ao Senhor. Isso é muito lindo, isso é muito forte. Porque é uma ferramenta, é uma arma que nós temos que usar o tempo todo. Muitas vezes, pessoas perdem amizades por ingratidão. Como assim? Alguém fez mal para você. Um amigo seu fez mal para você. Aquilo te feriu. Mas talvez valha a pena colocar na balança. Ele fez um mal para você. Mas quantas vezes ele fez o bem? E talvez fez o bem muitas vezes e você não foi grato. Mas quando fez um mal, aí o nosso coração fica ingrato. Ah, eu não quero mais conversa com essa pessoa. Será que vale a pena? Você tem que colocar na balança. Às vezes tem pessoas que chegou o tempo de você já não andar mais com elas. Mas muitas vezes a gente perde pessoas que foram boas por causa de um problema que você teve. Relacionamento, casamento. A Bíblia fala assim, ó, que você não pode conviver muito com seu amigo, né? Você ficar indo todo dia na casa dele, ele vai cansar de você. É o que a Bíblia fala. Então, de fato, quando você está todo dia com a mesma pessoa, você acaba cansando daquela pessoa. Porque você conhece o defeito. Quando você namora, você não conhece todos os defeitos. Quando você casa, você conhece todos os defeitos. É ou não é? E se você não ficar esperto, você vai dar tanto ibope pro defeito da pessoa, você vai ficar tão amargurado, com o coração tão ingrato, que daqui a pouco é só briga, é só problema. Sim ou não? Daí você tem que lembrar todos os pontos pelo qual você é grato pelaquela pessoa. Você pode ter certeza, essa pessoa tem muito mais pontos positivos do que aquele probleminha que você está passando ali naquele momento. Todas as vezes? Não, cada caso é um caso, mas no geral é muito fácil nós amargurarmos o nosso coração pela ingratidão. Quando eu era solteiro, eu pedia para o Senhor a esposa certa. Deus me mandou a esposa tão certa
Que eu sempre estou errado e ela sempre está certa. Eu não podia perder essa, né? E eu sou grato. Tem que ser grato. Não guarde rancor contra os ingratos. Olha só. Vão ter muitas pessoas que você vai ajudar, que você vai fazer o bem, que você vai cuidar dessa vida, e ela vai te recompensar com algo desse tamaninho aqui, que é uma facadinha atrás das costas. Quem já passou por essa? Dói, hein? Nossa, e se você não perdoar, essa facadinha fica grudada por anos e não sai. Então você tem que tirar essa facadinha. A questão é, não deixe o seu coração se amargurar por quem foi ingrato contra você. Porque senão, quem vai sair perdendo é você. Lucas 6,35 diz assim: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Olha só, quando você é machucado, ferido, fizeram mal contra você, mas você abençoou, sabe quem que vai pagar você? O Senhor. Ele diz, grande será o seu galardão. Quem recompensa é Ele. A palavra de Deus diz que Ele virá com seu galardão nas mãos e vai te entregar. Glória a Deus. Não espere que o outro vai recompensar você. Quem vai te recompensar é o Senhor. Se o outro recompensar, graças a Deus, glória a Deus, ele vai ser abençoado também. Mas se não tiver essa reação, fica despreocupado. O Senhor, ele vai te abençoar. É com Ele que você está andando. E diz assim: será grande o vosso galardão, e assim sereis filhos do Altíssimo. Lucas 6,35. E assim sereis filhos do Altíssimo. Olha só, você não se torna filho do Altíssimo em muitas situações que o Senhor coloca isso. Uma delas é quando você obedecer. Se você não obedece, também não é filho do Altíssimo. Se você não tem o Espírito Santo, também não é filho do Altíssimo. Porque a palavra de Deus fala, você terá o Espírito Santo e assim será filho de Deus. Se obedecer, será chamado filho de Deus. Se entregar a sua vida, será chamado filho de Deus. E quando você consegue responder o mal dessa forma, você também se torna filho do Altíssimo. Por quê? Porque o Altíssimo é bom, é benigno, até para os ingratos e maus. É ou não é? Deus é justo, mas Deus é misericordioso também. Semana passada, o pastor Carlos pregou sobre o rei Josafá, né? Foi Josafá? Foi Josafá? Manassés. Eu sabia. Manassés foi um dos reis mais cruéis que existiu. Ele foi preso e enviado para outro reino, e a palavra de Deus fala que foi colocada uma argola no nariz dele. Quando eu li essa palavra, eu comecei a entender algumas coisas, mas eu não vou entrar nesse assunto também, senão a gente desvia. Mas foi colocada uma argola no nariz dele. Para quê? Para mostrar que ele era escravo do inimigo. Representava que ele era escravo do inimigo. E assim o diabo está fazendo com as vidas. Pega as vidas, coloca a marca dele para mostrar que é escravo do diabo. Mas o Senhor veio para libertar,
mas ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E a mensagem do Evangelho é essa: arrependa-se, largue o mundo, entrega a vida para o Senhor, saia das trevas, venha para a luz. Quando Manassés, ele clama ao Senhor por misericórdia, mesmo com todo o mal que ele fez, o Senhor foi misericordioso, tirou ele daquela situação de prisão e restaurou o reinado dele. Olha o coração misericordioso. Quando você conseguir ser misericordioso, você se torna filho do Altíssimo, porque o filho é parecido com o pai. E o nosso Pai é bondoso, misericordioso. Por isso que eu quero dizer para você: se você tem alguém que está deixando o seu coração amargurado, perdoa essa pessoa nessa noite. Não carrega mais isso não. É um peso muito pesado. E o Senhor, Ele nos chama para carregar um fardo, um jugo que é leve e suave. Amém? Perdoa quem te fez mal. Agradeça ao Senhor por essa vida. Em algum momento eu tenho certeza que ela te fez muito bem, te ajudou muito. Amém? Não permita que a ingratidão das pessoas entre em seu coração. Se você fizer isso, você se tornará amargo em seu interior, e isso vai afetar muitos outros. Olha só, dar graças é uma das chaves para quem deseja ser cheio do Espírito Santo. Olha só, quer ser cheio do Espírito Santo? Não tem cheio do Espírito Santo ingrato. Efésios 5,18. Efésios 5,18 diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Próximo. Falando entre vós em salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Quer ser cheio do Espírito Santo? Busca, louva, ora no Espírito, canta no Espírito e dá graças a Deus em tudo. Ah, aconteceu algo ruim, dá graças a Deus. Às vezes o Senhor está te livrando de algo muito pior. Ah, furou o pneu do carro, dá graças a Deus. Daqui a pouco você tem um acidente ali na frente e o Senhor está te livrando. Ah, uma porta fechou aqui, o Senhor vai abrir outra porta. Mas se a sua vida está entregue ao Senhor, você está agradecendo, saiba que Ele está movendo em seu favor, até naquilo que parece ser ruim naquele momento. Porque tem momentos que é necessário passar por coisas terríveis, amargas. Jesus, foi necessário que Ele passasse pela cruz, pela prensa. Foi necessário que Ele fosse perseguido. Por quê? Porque assim como aconteceu com Ele, nós vamos passar por momentos parecidos, porque é necessário para que você cresça, para que você amadureça, para que você se desenvolva no Senhor. Às vezes você só vai entender lá na frente. Na hora que você está passando, você não entende, mas lá na frente você está mais forte, está mais robusto. Quando você já passou por algo, é mais fácil você orientar alguém, você ajudar as pessoas, você alcançar pessoas, porque você passou por aquilo. Então dá graças a Deus, até pelos momentos difíceis que você passou, porque te fez mais forte. Use a ação de graça para estar próximo da presença de Deus. Salmo 100,
versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão. Sabe o que é entrar pela porta? Aqui é o templo, o tabernáculo. Mas nós entramos pela porta no Espírito. Quando nós começamos a buscar. Entre pela porta. Acesse a porta, acesse a presença com gratidão. Ó, isso aí eu já testei 1000 vezes. Pode confiar. Se você entrar na presença de Deus, reclamando, murmurando, pedindo, e falando, fica aquele peso no ambiente. Você não acessou a presença. Agora, se você começa a adorar o Senhor, louvar o Senhor, orar no Espírito, agradecer, daqui a pouco a presença de Deus encheu o seu ambiente, um lugar secreto. Aí você conversa com Ele, aí você apresenta. Tanto é que aqui fala, apresenta as vossas petições com ações de graça. Acesse a presença, entre pelas portas com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu santo nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Aleluia! Glória a Deus, graças a Deus. Provérbios 17:13 fala daqueles que pagam o bem com o mal. Esse é um ingrato. O ingrato é aquele que você fez o bem e ele paga com mal. Na Bíblia é cheio de pessoas assim. Cheio de pessoas assim. Olha um exemplo. Acho que eu até anotei. O povo hebreu pagou o bem do Senhor murmurando. Pagaram o bem que Jesus fez crucificando. Olha só, aquele que estava encarcerado com José do Egito. José só pediu uma coisa: olha, esse que é o significado do seu sonho, mas quando você estiver lá com o faraó, não se esquece de mim. Ele só pediu uma coisa. Como que ele pagou o bem que José fez? Esquecendo de José. Pagou o bem com o mal. Olha só, os gadarenos, Jesus entrou em Gadar, expulsou o demônio do gadareno, e os espíritos malignos foram para os porcos, e os porcos desceram lá a ribanceira e morreram tudo. Como que o povo agradeceu Jesus? Sai daqui, vai embora da nossa terra, porque se atrapalhou os nossos negócios, mas não agradeceu a libertação que houve naquele lugar. Pagou o bem com mal. E olha o que fala Provérbios 17:13: quanto àquele que paga o bem com mal, não se apartará o mal da sua casa. Olha só, porque o Senhor é justo. Aí às vezes a pessoa pensa assim, mas o Senhor não é bom? É, mas o Senhor, Ele tem a lei que já está estabelecida, leis universais, e uma delas é aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Deus não se deixa escarnecer, o homem se deixa escarnecer. O que o homem faz? Ele vai,
faz negociações, paga propinas e resolve o problema com um jeitinho desse mundo, não é assim? Escarnecendo. Deus não se deixa escarnecer. Plantou, colheu. É assim que funciona. Olha só, aconteceu uma coisa interessante, política, né? Internacional, acho que a maioria viu. O Zelensky, da Ucrânia, negociando com Trump. Vocês viram? Quem viu essa notícia aí? Muito interessante. O que os Estados Unidos estava pedindo? A gente só quer que você seja grato. Agradeça os 250 bilhões de dólares que investiu. Ele não conseguia agradecer. Eu achei interessante isso. Eu não estou puxando um lado, tá? O que eu estou dizendo assim, analisando aquele vídeo, eu vi o seguinte: ele não conseguia falar assim, olha, eu agradeço, coisa e tal. Ele, não, eu já falei. Parecia briga de escola. Sim ou não? Parecia briga. Por quê? As pessoas têm dificuldade em agradecer. As pessoas têm dificuldade em reconhecer. E às vezes é algo que parece tão difícil, mas que resolve multidões de problemas. Um coração grato. Imagina, esses exemplos que eu dei. Imagina se o povo gadareno falasse: seja bem-vindo, Jesus, muito obrigado por essa libertação. Talvez ali o evangelho tinha se espalhado. Imagina se o rapaz que não se lembrou de José se lembrasse. Você acha que José não ia honrar ele? Sendo o segundo maior? Olha só como que as coisas podem mudar o destino por pequenas atitudes. E olha só, o reino dos céus é assim. Jesus fala assim, que o reino dos céus é semelhante a um fermento que leveda e aumenta a massa. Toda atitude no reino do céu é assim. Às vezes é uma coisinha pequena que você fez, com o tempo aquilo se torna um efeito muito grande, tanto com o bem quanto com o mal. O reino dos céus é assim. Deuteronômio 1:27 mostra essa reação do povo hebreu. Diz assim: murmuraste nas vossas tendas e disseste: porque o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus para destruir-nos. Olha só, o Senhor tirou eles da terra do Egito com mão forte, e eles conseguiam falar assim: não é possível, o Senhor nos odeia. Como que o Senhor odeia? O Senhor estava alimentando, cuidando, guiando, e eles conseguiam murmurar. E nós temos que policiar também, cortar toda murmuração, cortar toda reclamação, começar a agradecer ao Senhor todos os dias. Muito mais o Senhor tem feito, muito mais o Senhor tem abençoado. 1 Timóteo 1:12 diz assim: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Olha só, nós temos que ter um coração parecido com Paulo falando aqui. Eu dou graças porque o Senhor está me permitindo servir Ele. Próximo. Por quê? 13. Porque antes eu era blasfemo, perseguidor, injurioso, mas eu alcancei a misericórdia. Nós temos que ser gratos porque nós somos salvos,
porque Ele nos tirou de um charco de lodo e nos colocou numa rocha firme que é Jesus. Somente por isso nós temos que servir com alegria todos os dias da nossa vida. Não precisa nem de mais bênçãos. Se vier lucro, mas só dele ter te alcançado, você tem que ser grato todos os dias. Todos os dias. Próximo. Olha só. E a graça do Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Seja grato ao Senhor. Você está andando debaixo da fé, do amor, da graça de Jesus. É isso que Ele promete. O reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, justiça e alegria no Espírito. É isso que você tem que buscar. É isso que você tem que querer. Está com isso em dia? Graças a Deus. Como diz por aí, toca o barco. Toca o barco, que Deus é contigo. Para finalizar, 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Em tudo, tudo dai graças. Porque essa é a vontade de Deus. Ah, eu quero fazer a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Glória a Deus. Coloque em pé.